11,43% visível, está decrescendo, faltam 4 dias para a fase da lua nova. Bom, e hoje nós vamos falar, como eu anunciei, sobre transtorno de personalidade borderline. Quer dizer, uma alegria contagiante que pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos. Porque alguém pisou na bola. O amor intenso vira ódio profundo. Porque isso é uma atitude que pode ser interpretada como traição. Enfim, o sentimento sai do controle. E está de volta aos nossos estúdios o psicólogo da clínica Número CAPES de São Caetano, Danilo Cruz, para conversar com a gente, explicar sobre esse transtorno. Boa tarde, Danilo, seja muito bem-vindo à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. É um prazer imenso estar aqui de novo. Agradeço. Maravilhoso falar de um tema tão importante para a saúde mental da população quanto o transtorno borderline. E que a gente ouve falar, mas não sabe realmente o que é, Danilo, o que é o transtorno de personalidade borderline, porque o termo borderline. Então, deixa eu explicar. Primeiro, é importante a gente ter em vista o que é um transtorno de personalidade. Então, o transtorno de personalidade é um transtorno persistente, um transtorno complexo, um transtorno que vai remeter à identidade que a pessoa tem e o jeito dela de agir, do estilo de vida da pessoa diante das demandas da existência. Então, a personalidade é uma coisa que é construída ao longo de muitos anos e isso vai se estabelecendo como um estilo pessoal próprio. Só que algumas pessoas têm dificuldades com relação a isso. Tem personalidades, como a gente poderia dizer, disfuncionais, porque trazem sofrimentos psíquicos para elas e para as pessoas que com elas convivem. Então, existem vários tipos de transtorno de personalidade. Tá? Existe o transtorno de personalidade anancástica, o transtorno de personalidade esquiva, o transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, tem vários. Só que aí hoje a gente vai frisar no transtorno de personalidade borderline, que de certo modo serve como uma espécie de arquétipo para o transtorno de personalidade. É um dos melhores tipos para a gente estudar o que é transtorno de personalidade por conta das suas características singulares. O transtorno de personalidade borderline recebeu esse nome por uma peculiaridade. Esse nome é bem antigo, tá? É do século XIX ainda. 1880, 1884 é quando começa a se usar o termo, na verdade, para descrever alguém que não é exatamente louca. Ela está na borderline. Borderline em inglês significa fronteira. No limiar. Exatamente, é o limite ali, a fronteira. Está entre a loucura e a normalidade. E aí a gente vai ver que a psicanálise posteriormente vai dizer que está entre a neurose, a psicose e a perversão. É uma estrutura entremeada, apesar de que alguns autores não vão concordar com essa perspectiva, mas vem como sendo algo que está no meio termo, não é nem só isso, nem só aquilo. Então, está justamente nesse limite. E daí a tradução para o português pode ser transtorno de personalidade limítrofe, sim, ou transtorno de personalidade fronteiriça. Os dois termos estão corretos, mas a gente acaba conservando o termo em inglês, que é transtorno de personalidade borderline. Borderline é um transtorno de personalidade bastante prevalente, tá? É importante falar disso, porque é um transtorno de personalidade que acomete uma quantidade grande de pessoas. Pelo menos 1,6% da população tem transtorno de personalidade borderline, mas essa estimativa aí pode aumentar, pode chegar até 5,9% da população, o que é uma quantidade grande de pessoas. Sim. E vale lembrar que, dentre as pessoas que estão sendo atendidas na atenção primária, é curioso esse dado, sim, até 10% pode ter transtorno de personalidade borderline. Dentre as pessoas que são atendidas em hospitais psiquiátricos, e em especial nos ambulatórios, melhor dizendo, nos ambulatórios de saúde mental, cerca de 10% a 20% da população tem esse tipo de transtorno. E quem está internado em um serviço de saúde mental, em especial os hospitais psiquiátricos, tem uma probabilidade maior do que 20% de ter também um transtorno de personalidade borderline. Porque é um transtorno comórbido, ele vem junto com outros transtornos.
E isso a gente conclui que é mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum, muito mais comum. Mais de 20% das pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos têm ele, então é uma quantidade alta, não é uma coisa pequenininha, não é pouca gente não. É interessante lembrar que de 8 a 10% das pessoas que têm transtorno borderline acabam cometendo suicídio. Também é um dado bastante relevante. Grave, uma quantidade alta de pessoas, tá? Agravante e muito risco, né? Porque é o percentual alto. 75% das pessoas que têm borderline, transtorno de personalidade borderline, são mulheres, tá? Então, diga de novo. 3 vezes mais mulheres do que homens. São 75%. É mesmo. Isso, de mulheres. Isso nos dados publicados no último Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Tem alguns outros estudos que eu tive acesso que assim não tem a mesma robustez, não tem a mesma importância que esse que eu acabei de dizer, mas que falam que é mais de 50%. Ou seja, existe uma divergência na literatura, mas com certeza mais da metade das pessoas são mulheres, né? Mais do que 50%, então é uma quantidade grande. Sim, diga. E é interessante ver que, por ser o dobro, no mínimo o dobro de prevalência com mulheres, ou o triplo. Tá? Por ser essa quantidade, a gente acaba focando muito mais esse diagnóstico em mulheres do que em homens. Sim. Mas o curioso também de colocar com relação a esse dado, Márcia, é que nos homens a probabilidade de buscar o suicídio quadriplica. Olha. Então, os homens, nos momentos impulsivos, que é bem comum no transtorno de personalidade borderline, acabam tendo um risco maior de cometerem suicídio. A incidência é maior em mulheres, mas o risco maior é no homem, né? Por conta da questão do suicídio. E assim, Danilo, quais são os sintomas do borderline? Então, existem 9 grandes sintomas no transtorno de personalidade borderline, tá? Que são colocados pelo Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é a edição mais moderna, que tem 5 anos de publicado, que diz o quê? Que você tem que ter pelo menos 5 desses 9. Então, quais são os 9? Primeiro, é preciso ter um padrão de comportamento, um padrão de personalidade, que a gente vai ver o quê? Que a pessoa tem um esforço deliberado, um esforço às vezes exagerado em evitar abandono e rejeição. Eu falei até no início sobre... São pessoas que muito falam de sensação de abandono e rejeição. O tempo inteiro estão envolvidas nesse complexo de abandono, de se sentindo rejeitadas. E esse abandono ele pode ser real ou imaginado. É bom lembrar que às vezes não existe abandono nenhum e a pessoa ainda está investida afetivamente naquilo, percebendo um abandono que na verdade não existe. Então, é um esforço deliberado para evitar esse abandono. Isso é bem comum. Isso é, na verdade, o primeiro critério mais forte. O primeiro critério, realmente, que é mais comum de se ver. O segundo, o quê? São relacionamentos instáveis, com essa alternância entre extremos de idealização e desvalorização. É o que em psiquiatria se chama de pensamento em preto e branco. É quando a pessoa ou ama ou odeia. Uma pequena frustração, a pessoa era apaixonada, desvelada, aquele amor, e aí uma pequena frustração que aquela pessoa causa, ou que a outra acha que causou, gera uma sensação de raiva intensa que inclusive pode levar a comportamentos deliberadamente impulsivos que podem causar muito mal, muito dano. Né? Então, assim, a pessoa consegue migrar de uma admiração extrema por um asco completo. Então, existe isso aí. Às vezes, a pessoa está viajando a trabalho, o parceiro está viajando a trabalho, aí a paciente liga para ele, não consegue falar, o telefone não toca, ou então não pode atender no momento que está trabalhando. É um desespero. Ela é capaz de pegar um ônibus ou um avião para ir para um lugar, para encontrar. Por quê? Porque é um comportamento extremo mesmo, de impulsividade. Então é uma coisa, bem perigoso isso, porque pode acabar gerando até uma dificuldade de manter relacionamentos, porque a gente não consegue, ninguém dá conta. É um controle absoluto, absurdo. Então isso inclusive é um critério complementar que o DSM coloca,
é essa quantidade muito grande de pessoas que estão passeando nas relações afetivas, né? Troca-se muito facilmente de relacionamento, é uma coisa muito rápida, os relacionamentos não duram, os empregos não duram. Por quê? Porque esse comportamento instável é muito frequente. Outra característica é uma autoimagem extremamente dissociada, é instável, ela não se mantém, a gente não se vê da mesma forma. Hoje eu me vejo de tal jeito, amanhã, ou hoje ainda, mais tarde, eu já me vejo de outra forma. Ah, eu sou uma pessoa extremamente amorosa, conservadora, cuidadosa. Aí daqui a pouco, não quero ser assim, não. Eu quero ser agora uma pessoa. E aí vai dizer que solta de paraquedas e que faz esporte radical e que é bambambam no risco de vida. É uma mudança, né? mesmo, uma mudança constante de na visão da pessoa dela mesma. Sim. Então é interessante que isso é bem... Né? Sim. Outro comportamento muito importante é a questão da impulsividade em pelo menos duas áreas com um potencial autodestrutivo. Por exemplo, custos. A pessoa gasta demais e aí tem um problema por conta disso. A pessoa se expõe a um risco, por exemplo, com sexo desprotegido. Se expõe a um risco com bebendo e dirigindo. Se expõe a um risco fazendo esportes radicais, como eu falei aqui agora. Ou coisas que... Ou com abuso de substâncias, que é muito frequente isso. Sim. Isso é muito frequente. Abuso de substância psicoativa. Pode ser álcool, pode ser uma droga ilícita ou uma droga lícita, um remédio, alguma coisa assim. Então, isso é muito comum e a pessoa sabe deliberadamente que ela está se submetendo àquele risco e ainda assim faz. É consciente. É consciente, é deliberado, tá? É muito, muito comum também a compulsão por alimentos, viu, Márcia? É uma coisa também muito frequente. Compulsão por alimentos. Aí a pessoa come. E às vezes pratica bulimia, né? Que é come e depois força o vômito para que aquele alimento não seja digerido, né? Então faz-se um padrão muito comum. Existe também o quê? Muitos comportamentos suicidas ou parasuicidas, como na verdade é o termo mais correto. É o que? A pessoa se automutilar, por exemplo, é o cutting, a pessoa fazer cortes na pele, o picking, que é a pessoa fazer furos ou beliscar a pele em pedacinhos assim, e muitas vezes alguns comportamentos deliberadamente suicidas. Ameaças de suicídio também, isso são bem frequentes. Comportamentos de... você sabe que, por exemplo, em determinado lugar tem alguém com HIV e você não sabe quem é a pessoa, mas mesmo assim se permite fazer sexo desprotegido com X quantidade de pessoas, riscos para suicidas, né? Ela sabe que aquilo vai induzir a morte de alguma forma e ainda assim faz, tá? E assume esse risco, tá? Porque às vezes é a intenção de morrer realmente. Porque no ato impulsivo ela quer deixar de sofrer, achando que vai deixar de sofrer, ela se coloca disponível à morte. Isso é bem comum. É importante também perceber que existe uma instabilidade afetiva muito grande, porque existe uma reatividade de humor. Um humor reativo, um humor muito lábil, muito moldável, de acordo com a circunstância. São manipuladores? Muitas vezes são manipuladores. Inclusive, é um transtorno de personalidade do grupo B, na DSM, que é dos transtornos impulsivos e manipuladores, junto com transtorno de personalidade antissocial, histriônica, narcisista, são transtornos de personalidade dos manipuladores, dos mais manipuladores. Por quê? Porque usam muito de chantagem emocional e às vezes até essa propensão para o suicídio, essa ameaça de suicídio é para chantagear outro e fazer o outro se sentir culpado daquilo. Então isso é bem interessante porque acaba que isso retroalimenta a ideia de isolar-se, porque ninguém consegue conviver de forma próxima de uma pessoa desse jeito, sem estar sofrendo, sem se sentir culpado, sem se sentir angustiado, sem se sentir... Então, o tempo inteiro maneja com essas emoções das pessoas que convivem com ela. Difícil, né? É difícil. Inclusive, um dos critérios diagnósticos na psicoterapia para o transtorno de personalidade borderline o terapeuta ele precisa se observar e observar o que ele sente. Que às vezes ele sente uma certa antipatia do paciente borderline. Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. E quando acontece isso,
é um dos indícios mais claros de que pode ser realmente transtorno de personalidade borderline. É digamos assim, a pista, é o hint que você precisa para poder pensar, pode ser borderline. É quando o terapeuta tem esse tipo de atitude. Então... É bem complicado, mas a gente vai dar uma paradinha rápida, porque a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Ainda tem mais 3 sintomas. Vamos falar dos 3 sintomas e depois eu queria falar também a diferença, né? Mas deixa eu perguntar do bipolar para o... Deixa eu te falar duas coisas que o senhor estava falando aí. O senhor estava falando do ser humano, que ele tem o maior amor pelas pessoas. De uma hora para outra. Isso acontece comigo quando alguém me dá uma dúvida. Eu era louco, apaixonado pela minha professora de inglês. Sabe o que é o cara riado, os 4 pneus? Eu era louco pela minha professora de inglês. Só que eu tenho uma coisa. Se o senhor quer virar meu inimigo, me diga só assim, é da sua conta, não interessa. Eu não brigo nada não. Mas se depender dessa mão para ele dar um socorro, eu não dou. Você é muito rancoroso. Sou. Eu já falei para você. Sou. Resultado. Aí eu cheguei para a professora, quero saber dela na sala. Ah, vai fazer seu dever. Deixa de conversa. Eu digo, tá bom. Resultado. Já vai ver no quadro, mande sua mãe. Já vai me respeito, quem tem respeito é aleijado. Sai da sala, eu estou muito bem aqui. Se a senhora está incomodada, a senhora sai. Você... Então eu tenho isso, entendeu? Eu tenho isso. Aí como ela mesmo, eu sou rancoroso. Mas eu sou rancoroso assim. O ser humano que me fizer, só me faz uma vez. Não me faz a segunda. Por quê? Porque eu não sei perdoar o meu próximo. Por que eu não sei perdoar o meu próximo? Porque o ser humano, ele se aproveita de 2 coisas na vida. Me desculpe e me perdoe. E com isso, eles fazem o que querem e com quem querem. Quer dizer, se eu posso tratar o seu bem, por que eu vou lhe maltratar? Se eu não tenho condições de lhe atender bem, ô meu amigo, leva mal nome, dê só um minutinho que eu estou aqui no sufoco e... Entendeu? Então as pessoas fazem o que fazem com as pessoas, por isso que eu digo assim que eu não sei perdoar o meu próximo. Porque se a pessoa pode tratar bem o próximo, por que então não chegar e tratar bem? Mas a pessoa diz o que quer o outro, né? E depois chega, ô meu amigo, me perdoe, é porque eu estava de cabeça quente, né? Então, por causa disso, então, eu só estava comentando aí, eu estava dando risada aqui justamente por certas coisas que o senhor estava falando e tem a ver comigo. Tem a ver comigo justamente por causa disso. Agora, o meu lance é o seguinte, eu não gosto de dura, o ser humano da dura, da patada. Aí eu estava trazendo para mim em relação a essas coisas. Mas não sei se chega a ser um padrão borderline, não. Né? Porque é uma soma de coisas. Não é nada isolado, né? Você pode ter... Aí tem mais uma característica de personalidade. Exatamente. Mas lembra que quem guarda rancor é que sofre. Não, mas é que tá. Mas quando eu digo em relação a guardar rancor, é o seguinte, mais ou menos. Por exemplo, se, uma comparação, se Márcia me maltratar, eu largo Márcia de mão. Compreende? Mas eu não vou guardar para mim. Agora, sabendo que se Márcia precisar de mim, nunca vai achar. Então não é aquela coisa, eu não guardo mais dentro de mim. Entende? Eu não guardo, mas eu isolo as pessoas. Justamente para não passar mal, né? O borderline, ele vai de lá para cá, né? Ele volta como se fosse 1000 amores também, às vezes, né? Então, isso é bem comum. A alternância, né? Mas depois dos 3 sintomas eu vou lhe perguntar sobre as pessoas confundem, não é, o borderline bipolar. Com o bipolar. Sim, eu vou falar disso. Tem uma pergunta de Marina. Boa tarde. Por que os portadores do transtorno borderline se mutilam? Eu vou perguntar logo também, viu? Não favorece, né? Todo mundo que não quer envelhecer vai ter que ficar no caminho. E eu optei em envelhecer. O desejo de se tornar jornalista teve que ser adiado por Angelina Celeste por muito tempo. Por causa do nascimento do filho, o
O diploma teve que dar lugar ao título de mãe, mas ela nunca tirou da cabeça a vontade de conseguir ingressar no ensino superior. Com 60 anos de idade, ela fala sobre a alegria de ter o sonho realizado. 29 anos cuidando de família, do marido, do filho, 4 filhos. E aí você se anula, né? E aí chega um momento quando você está vivendo da sua É que as pessoas costumam assim, né? Por exemplo, tem 3. Deve ser. Eu vejo às vezes as pessoas até comentando, né? Eu não, do tipo, eu acho que fulana é borderline. Agora tá até moda de falar isso. Gente, não é assim não. Não, Tem não é tanta assim. outra coisa. Às vezes a pessoa só é caprichosa, só é orgulhosa, só é... né? Pra você fechar um diagnóstico, eu até lhe perguntar. Não é fácil, não, que uma vez eu lhe perguntei. Não é fácil não. Borderline demora muitos anos Ah, para chegar à conclusão de que é borderline. Tá na moda. Agora tem uma amiga minha que o marido dela trabalha numa clínica, né? Com pessoas dependentes de drogas, enfim, de álcool, não sei o que, mas diz que tem muita adolescente mulher Muito. e que são tão manipuladoras. Muito. E já teve, diz que até funcionário demitido por conta de entrar nas ondas dela. Sim. É muito, muito, muito comum hoje em dia. Inclusive tem psiquiatras falando que existe uma certa epidemia de transtorno bipolar ou de transtorno borderline nas adolescentes. Mas você acha que está aumentando ou porque agora? Porque, poxa, pelo tempo que você disse que foi... Tem estudos, Márcia, que vão dizer que nos Estados Unidos, na população universitária, mais de 45% dos que estão entrando têm transtorno borderline. Imagine aí que porcentagem gigantesca. Absurda. Então é bem grande. Jesus. Para Sônia Maria, o programa Eu não posso ficar batendo papo, porque a questão dela... informações entre as diferentes gerações de alunos da UNEB. Nós temos um trabalho muito forte dentro da Universidade Aberta da Terceira Idade nos departamentos de saúde. Então, por exemplo, os alunos e professores dos cursos de enfermagem, de nutrição, Me pediu para colocar esse fisioterapia, áudio. de fonoaudiologia, de farmácia, de medicina, de educação física da UNEB estão engajados no projeto Universidade Aberta à Terceira Idade de alguma forma, ou pesquisando, ou ensinando, ou fazendo troca de conhecimento Agora, com os nossos alunos. o sociopata é muito mais... Esse é quase que um psicopata, né? O sociopata, na verdade, é um tipo de pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. O antissocial, ele tem 2 tipos. Quer dizer, tem vários tipos, mas os mais conhecidos são o psicopata e o sociopata. O sociopata é o antissocial burro. É o que se deixa ser pego. Mas não é aquele que não tem sentimento, que, por exemplo, eu vi uma vez É esse aí. um filme que disse que foi real, né? Uma história real. É esse aí. Como foi Farafalta que fazia até, que ela matava os filhos. É isso aí. O sociopata, ele é o cruel realmente. Mas o psicopata é bem pior. Não, é mais inteligente. Porque ele é inteligente. E ele não se deixa pegar. Ardiloso. O outro não, o outro você descobre, né? Ele deixa a pista. Esse foi Exatamente. fácil. Márcia Mendonça. 1h38, estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo da Clínica Númen e do CAP São Caetano, Danilo Cruz, sobre transtorno de personalidade borderline. Então, se você tiver alguma dúvida, ligue, participe. O telefone é o 3328-7666 e o e-mail avozdasmulheres@840.com.br. Temos o e-mail aqui, Danilo, de Marina. Ainda faltam 3 sintomas para você falar. Mas tem um e-mail aqui de Marina, nosso ouvinte. Ela dá boa tarde e pergunta por que os portadores do transtorno borderline se mutilam. Existem algumas explicações, né? As mais comuns são para eles sentirem que estão de volta, porque geralmente eles buscam automutilação quando estão sentindo o que se chama de dissociação. O que é a dissociação? É como se ele tivesse perdido a personalidade, perdido a identidade. Ele está ali e aí como que foge da
emoção, foge de uma lembrança angustiante, de uma lembrança triste, porque é muito frequente, Márcia, o relato de que, junto com o transtorno de personalidade borderline, tem também o transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, a pessoa que viveu algum tipo de trauma, que gera muita angústia, a lembrança desse trauma. É muito frequente o relato de abuso, seja psicológico ou sexual, e também de instabilidade familiar. Tudo isso pode gerar, né? gerar uma sensação de dissociação. A pessoa foge daquele momento onde ela está. Ela sai do aqui e agora, ela está ali, mas não está ali. A mente está em outro lugar. E aí, na tentativa de voltar, de querer voltar, ela se corta, se mutila para sentir aquela dor e aquela dor chamar ela de volta, fazer ela se sentir viva. Uma outra possibilidade que alguns também colocam é de ver o sangue. Às vezes tem a necessidade de ver o sangue. E isso tem muito a ver com o sentimento de autopunição. Né? Isso também, alguns dizem que ver o sangue faz constatar que estão vivos, e outros dizem que é necessário se punir pelas tantas culpas que supostamente carregam. Né? É uma coisa e isso remete a um dos sintomas, um dos outros 3 sintomas, para a gente fechar. Sim. Então, um dos sintomas é exatamente o sentimento profundo de vazio existencial. Né? Então, esse sentimento de vazio, às vezes, é atenuado com sensações físicas, sensações intensas. Aliás, é bom a gente lembrar, o transtorno de personalidade borderline é o transtorno das emoções intensas. O tempo inteiro, tudo é muito intenso, tudo é vivido de forma muito intensa. Às vezes, para tentar compensar exatamente essa sensação de vazio, de não haver nada ali, né? No sentido existencial, sentido de vida. Então, às vezes é por conta disso. É importante também lembrar que o transtorno de personalidade borderline, a pessoa sente uma raiva intensa, muitas vezes inapropriada, inapropriada no sentido de desproporcional com a circunstância, e ela tem dificuldade em controlar essa raiva, em manejar, em administrar essa raiva. Então é muito comum isso, muito frequente, né? Aqueles rompantes de raiva, muitas vezes explosivos, que acabam fazendo bobagens das quais vão se arrepender amargamente. A impulsividade já é difícil, imagine extrema. Imagine extrema. Imagine mediada por uma raiva. Né? Imagine aí. Com a raiva coordenando, levando a pessoa a viver aquilo. É difícil. E por fim, mas não menos importante, uma ideação paranoide frente a circunstâncias de estresse. A pessoa acha que está sendo perseguida, acha que as coisas circulam ao redor dela, então existe uma certa paranoia, tudo estão olhando para ela, estão culpando ela, estão apontando ela, estão dizendo sobre ela, então o tempo inteiro uma atitude de paranoia. Uma psicose. Paranoia, é um sintoma psicótico, né? Tá? É um sintoma psicótico essa paranoia. Por quê? Porque tem caráter de certeza absoluta. Você pode até dizer para a pessoa que não, ninguém está olhando, mas ela não vai acreditar, porque para ela aquilo é uma verdade, ponto final. Então ela realmente acha que aquilo é verdade e não dá para dissuadi-la. Não dá para modificar esse pensamento. E uma coisa que a gente conversou aqui um pouco nos bastidores é que você disse que é muito difícil fechar um diagnóstico. E a gente falando aqui para os ouvintes, né, esclarecendo que não são sintomas isolados, porque aí todo mundo pode se identificar. Eu já me identifiquei com alguma, obviamente, todo mundo se identifica com alguma coisa, mas não é uma coisa ou outra. É o somatório de todos esses sintomas, né, que fazem com que chegue, e como você disse, leva anos às vezes. É bom lembrar que pela CID, né, que é a Classificação Internacional das Doenças, para ter transtorno de personalidade, os sintomas têm que se manter por pelo menos 1 ano. Sim. Então é interessante. E também não pode ser diagnosticado na infância nem na adolescência, apesar de que transtorno borderline existe já um consenso entre os psiquiatras que é possível sim diagnosticar na adolescência, mas é preciso evitar se fazer isso por conta do estigma que você gera para aquele adolescente, né? E também porque a personalidade é uma coisa muito móvel, ela pode mudar com o caminhar da adolescência, entendeu? Então por isso que é mais comum a gente deixar para diagnosticar nos adultos jovens e que tenham uma duração de pelo menos 1 ano. Só que é comum a gente perceber que o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, eu li 3 estudos e cada um falava de uma quantidade diferente. Geralmente ele só vai ser diagnosticado depois de 3 anos, um estudo disse,
5 anos outro estudo colocou, e outro estudo colocou mais de 10 anos para confirmar É mesmo difícil. o transtorno de personalidade E borderline. uma outra coisa, né, que as pessoas confundem, eu sei que tem sintomas parecidos com o transtorno bipolar e o de borderline. O bipolar, ele tem uma característica bem mais clara, bem mais fácil de identificar, é bem mais tranquilo de perceber que é o bipolar, porque o bipolar ele tem uma periodicidade, existe uma previsibilidade nos sintomas. Ele passa dias, meses, por exemplo, deprimido, e sem uma razão aparente, ele Entra na melhora e depois cresce e fica euforia. em mania, que é exatamente essa euforia, que é o momento. Então, assim, a gente percebe, e fica em mania durante semanas, então não é uma coisa assim que, como o borderline ele faz isso em horas. Ele faz essa ciclagem em 2 horas, 3 horas, A alternância é rápida. em minutos. Agora, ele pode entrar em surto, um ou outro bipolar, eu sei que Pode, mas bipolar o borderline pode. Pode também. A gente vê o que, como eu falei, né, que às vezes tem sintoma psicótico, como no caso da paranoia, né, então é um tipo de surto, a pessoa realmente está em sofrimento psíquico, e na dissociação. A dissociação é quando a pessoa não consegue se ver como ela é. Ela às vezes, inclusive, tem a dissociação de personalidade, de achar que é outra pessoa. Né? E aí vem com o transtorno de personalidade dissociada, que é exatamente isso, a questão das múltiplas personalidades. Às vezes a pessoa acredita tanto que é outra pessoa que acaba agindo como tal e cria uma personalidade em paralelo. Então isso também pode acontecer. Então, assim, não dá pra gente dizer com certeza se é uma psicose ou não é uma psicose, transtorno de personalidade borderline. Mas sim, existem pessoas que têm o transtorno. E é muito frequente, Márcia, o relato de alucinações auditivas nos borderlines. É mesmo? A pessoa ouve vozes falando coisas, comentando sobre ela ou mandando fazer coisas. Então isso também é comum. E aí a gente vai se perguntar, né? Mas isso não é da esquizofrenia, isso não é das psicoses, por que o borderline tem isso? Tem Mas também. o bipolar também tem. Tem, porque o transtorno de personalidade bipolar era chamado antigamente psicose maníaco-depressiva. É uma psicose. PND, Isso. o antigo PND. Isso, exatamente. Então, agora, sim, tem essa característica, né? De sintomas psicóticos é bem comum. Mas uma coisa que eu sei que falando do bipolar, nós já falamos aqui, que tem tratamento, tem controle, né? Mas o borderline também tem... Que tipo de tratamento? É tratamento medicamentoso junto com terapias? Sim, pode ter controle e ter uma vida saudável também? Pode. O que é que acontece? O principal tratamento para o transtorno de personalidade borderline é a psicoterapia. Sim. Tá? É ideal que se procure um psicólogo ou um médico psicoterapeuta ou um psicoterapeuta. Mas, assim, eu gosto mais de pensar na possibilidade de procurar um profissional que tenha uma bagagem maior sobre isso. Geralmente eu prefiro os que tiveram formação clínica. Sim. Né? Então, é por isso eu sempre recomendo psicólogos ou médicos psicoterapeutas. Então, procurando um profissional capacitado, ele vai fazer um bom trabalho de psicoterapia, fazendo o que é que se trabalha na psicoterapia do paciente borderline? Suporte com relação a administrar as emoções, dar um modelo relacional, mostrar para a pessoa na relação terapêutica, no manejo do que se chama em psicoterapia de transferência, da aliança terapêutica, como ele pode se relacionar com os outros. Né? Adquirir capacidade para lidar com frustrações, com limites, saber ouvir o não, saber lidar com o sentimento de rejeição, saber lidar com o sentimento de abandono, perceber que aquilo ali pode ser uma ilusão e não um abandono real. Então tudo isso é trabalhado e nenhuma pílula vai te dizer como lidar com frustrações. Precisa da medicação. Não, a questão tá aí. Às vezes não precisa de medicação. Às vezes medicação não é necessária. Eu achei que era uma coisa, um trabalho de... Não, às vezes não é. O principal tratamento é a psicoterapia. O principal tratamento é a psicoterapia. Agora, algumas vezes é necessário, e não é incomum, tá? É bom lembrar que isso é bem comum, é necessário também um suporte psiquiátrico, que aí a pessoa vai, de acordo com o seu quadro, tomar medicações, que pode ser o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é um tipo de antidepressivo. Se ela tem também sintomas depressivos, ela vai tomar isso, vai se dar bem. Ela pode ter um ansiolítico, os benzodiazepínicos, como o clonazepam, o Rivotril, o famoso Rivotril, pode ajudar na ansiedade, que é muito comum nesse padrão de transtorno. Ela pode tomar um eutimizante, que é o estabilizador de humor. Os estabilizadores de humor que são usados muito no transtorno bipolar também têm bons efeitos.
né? Mas o principal tratamento é a psicoterapia. E muitos psicólogos, como eu, pedem que, aliado ao tratamento psicoterápico individual, tenha em conjunto um tratamento familiar, uma terapia Para dar familiar. o suporte também à família para lidar Porque é muito impactante para a com família. essa Então, eu geralmente intensidade de peço emoções, né? que haja essas duas possibilidades, né? O tratamento individual, o tratamento familiar e, em alguns casos, o tratamento medicamentoso para poder dar um suporte com relação a essas questões. Eu tenho um e-mail de Vera. Vera pergunta uma pergunta que eu já lhe fiz. Se tratados, podem ter uma vida saudável, livre de sintomas. Sim, é importante lembrar o que os estudos, Vera, dizem uma coisa muito interessante, que o tratamento é longo, o tratamento não é simples, é um tratamento complexo, é um tratamento que vai precisar, sem dúvida alguma, de tempo e de investimento, porque o tratamento, o que se diz nas pesquisas hoje é que com 10 anos de tratamento contínuo, a gente consegue uma remissão parcial dos sintomas a ponto de retirá-la dos critérios diagnósticos. Ou seja, a pessoa tem remissão do sintoma a ponto de não ser mais considerada uma borderline. Pode, é. É, só que a questão está aí. Em alguns casos, esse tratamento vai precisar perdurar para o resto da vida. A Tá? psicoterapia. Isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa sai e aí volta ao padrão de relacionamento anterior, da instabilidade, da Tem que ter impulsividade. esse acompanhamento, esse Isso, respaldo. entende? Mas geralmente com 10 anos a gente consegue um resultado muito interessante. Outro dado importante que não podemos deixar de falar, Márcia, que é um transtorno que tem um curso, que tem um prognóstico positivo. Com o passar do tempo, se você não receber nenhum tipo de tratamento, há uma probabilidade de você ter uma redução parcial dos sintomas, mas isso pode demorar até 30, 40 anos, tá? É muito sofrimento A para partir você. dos 40, existe uma remissão gradual dos sintomas. Há quem diga que é por conta do próprio amadurecimento que a própria vida nos dá, que faz com que a gente tenha algumas, como é que eu diria, alguns aprendizados com relação ao façam nosso mudar manejo o emocional, que façam a gente mudar o comportamento. Só que não dá pra gente dizer exatamente que é assim. Existem alguns outros estudos que falam de benefícios muito interessantes com relação à psicoterapia com 2 anos de tratamento. Não que a gente chegue a retirar ela dos critérios diagnósticos, mas de uma remissão parcial dos sintomas que vão diminuir, por exemplo, a busca por comportamento para-suicida, vai diminuir, por exemplo, a impulsividade autodestrutiva, o cutting, etc e tal, vai diminuir as situações de explosão emocional, de impulsividade, que podem gerar grandes danos, grandes prejuízos para a vida da pessoa. Então, sim, existe tratamento, existe como a gente... Agora, como é transtorno de personalidade, é difícil a gente falar de cura, né? Mas existe, sim, um manejo disso aí. Mas, por exemplo, existem graus desses transtornos, pessoas que são mais intensas. Existem portadores de- subtipos, existem eu não subtipos. quis- é, Né? Existem subtipos. Não, Na verdade, tem pessoas que são mais impulsivas, tem pessoas que são mais manipuladoras, tem pessoas que buscam mais um comportamento autoagressivo, tem pessoas... Então, tem vários padrõezinhos, né? A literatura fala... Tem alguns autores que destrincham 4 subtipos, outros que vão falar só de 2. Então, existem, sim, esses porque tem subtipos. aqueles que podem cometer suicídio, Sim. outros jamais farão isso. Sim, não tem? exatamente. Depende da intensidade desse Sim. subtipo, como você fala. Existe, sim, existe. E é importante lembrar, viu, que existe um fator genético importante. Também. Existe uma probabilidade de 5 vezes mais você ter transtorno bipolar ou transtorno de personalidade borderline em famílias que tenham entre os parentes de primeiro grau o mesmo transtorno. A probabilidade também é aumentada se na família tem alguém com algum tipo de dependência química, tá? E transtorno de humor. Isso também é um dado importante. Quando a pessoa tem transtorno bipolar de humor, geralmente a gente vai ver que existe uma probabilidade grande de também ter o transtorno de personalidade borderline. Então, existe essa possibilidade de se alternar os transtornos. Então, são as comorbidades.
É muito comum que o borderline tenha outros transtornos. Inclusive, existem estatísticas que falam que mais de 78% dos casos de pessoas com transtorno de personalidade borderline tenham outros transtornos psiquiátricos associados. É muito alto. E a gente, encerrando o nosso... Foi muito rápido também o nosso bate-papo, assim. Eu queria que você finalizasse. Que cuidados ou que observações a gente deve ter, sobretudo com os adolescentes, né? Que é a faixa que mais apresenta essa intensidade. Existe hoje uma preocupação em nível de saúde mental no mundo, uma preocupação muito grande com relação aos adolescentes. Por quê? Porque eles têm manifestado muitos sintomas e sinais de transtorno de personalidade borderline. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado. É algo que tem realmente sido um risco para a vida desses jovens, tá? É como a gente falava em off aqui, na hora do intervalo, existe uma estatística falando dos jovens universitários dos Estados Unidos, que diz que mais de 45% dos jovens têm transtorno de personalidade borderline, dos jovens universitários. É muito alta essa estimativa, é muito preocupante, a ponto de alguns falarem de uma epidemia. Então é preciso que a gente consiga verdadeiramente ajudar esses jovens a lidarem com frustração, lidarem com os seus limites, a lidarem com o não, a negativa. Isso tudo é muito importante para que não haja esse padrão impulsivo, esse padrão de explosão emocional. A gente precisa cuidar das emoções, alfabetizar emocionalmente nossas crianças e nós próprios adultos. E é por isso que espaços como esse, Márcia, são cruciais para ajudar a população a perceber a necessidade de a gente olhar para si, olhar para a nossa saúde mental, olhar para nossos relacionamentos, olhar para a nossa vida mental e emocional como sendo algo notório. Piaget fala, né, que todo fenômeno, em termos de ser humano, é necessariamente biológico, com consequências sociais, mas entre um e outro está o mental. Então a gente precisa cuidar do mental. Muito. E eu gosto de trazer sempre essas questões, né? E a gente tem que se voltar cada vez mais, né? Obrigada, Danilo. Eu que agradeço mais uma vez, em nome da população, né, por esse espaço maravilhoso, por poder falar e trazer esclarecimentos para as pessoas. Até breve. Até breve, com fé em Deus. Bom, eu quero dar um aviso rapidinho aqui, que a família Celso celebra a alegria de servir ao Senhor, que no dia 16 de dezembro foi a data escolhida para a realização de mais um encontro da família Celso, com o intuito de celebrar a alegria de servir ao Senhor, evangelizando através das ondas do rádio. E é o momento que mãos, vozes e corações são unidos para louvar e bendizer a Deus pela sua infinita misericórdia. E isso porque chegamos ao fim de mais um ano e fomos fiéis à missão de anunciar a sua palavra, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no período. Do dia 16 de dezembro, o dia 16 de dezembro é um dia especial para a família Celso, que esse ano teve o evento realizado em novo local, no estacionamento de estudantes da Universidade Católica de Salvador, com uma programação marcada por momentos fortes de oração e novidades. Então todos estão convidados, dia 16 de dezembro próximo, na Universidade Católica de Salvador. E assim eu me despeço, agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, também estarei com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Reis Moura, porque Ivonildo está de férias. Boas férias para você, meu colega e amigo. A produção